Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami Tiri tiriro, tiriro, tim tiriro, mion, paparapariro, 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 relo, relo. Bom, meu nome é Tarcísio Gaspar, eu sou professor de História no IF Sul de Minas, campus Muzambinho, desde 2010. Faz 4 anos e pouco que eu estou pesquisando esse assunto, né? Que assunto é esse, né? A história das origens da nossa região. O ponto onde nós estamos no estado de Minas Gerais, ele é um ponto muito pouco conhecido. A oeste do rio Sapucaí e ao sul do Rio Grande. Uma região que era chamada no século XVIII de Sertão do Campo Grande. Então, esse Sertão do Campo Grande, ele é uma região enorme, que teve uma colonização tardia. Ele virou uma área de refúgio para os escravizados, tanto de São Paulo quanto das zonas mineradoras. Por isso, essa região foi tão buscada como rota de fuga e de formação de quilombos por esses africanos e crioulos e outros escravizados que buscaram então a nossa região como uma espécie de zona ainda não completamente colonizada, porque tem um pouco isso também, né? Os quilombos, eles não necessariamente fogem dos núcleos colonizadores. Havia uma distância de segurança, porque os quilombos precisavam também ter uma certa proximidade em relação às povoações, às rotas de comércio, né? Então havia toda uma economia do assalto, né? Uma parte do sustento dessas comunidades quilombolas dependia, né, do contato das zonas colonizadoras, das fazendas, das rotas de comércio. Ao mesmo tempo, eles não podiam ficar tão perto assim. Então, a nossa região era uma região propícia para o surgimento dos quilombos por causa dessa, digamos assim, dessa proximidade distante, né? Que permitia o esconderijo e que permitia eventuais incursões tanto para a zona mineradora quanto para a zona paulista. Então começaram a pipocar quilombos aqui. Isso estamos falando aí talvez desde a década de 20, alguns autores do século XVIII, né, 1720. Mas para ser mais preciso, né, quando é que esses quilombos começam a ser percebidos? A partir dos anos 30 e 40, o ouvidor de São João del Rei e a Câmara de São João del Rei e de Tiradentes começam a reclamar para o governador e eventualmente até para o rei que existiam no sertão da comarca quilombos.
que faziam roubos, assaltavam fazendas, eventualmente atacavam uma caravana de comerciantes e que incomodavam, digamos assim, os roceiros, os proprietários de terra que estavam lá nas regiões de fronteira dessa comarca, né? Então começa a haver uma notoriedade, digamos assim, desses quilombos. Então estamos falando aí dos anos 30 e dos anos 40 do século XVIII. Quando é que se tenta pela primeira vez destruir esses quilombos, né? No final da década de 40, o governador mineiro ele financia uma expedição, mas a Câmara de São João del Rei financia, né? Foi uma expedição pequena e que chegou a atacar alguns quilombos na margem direita do rio Sapucaí. E aí o que acontece? Em 1755 teve um boato de uma sublevação escrava que começaria pelos quilombos, né? Então a partir daí, digamos assim, que o governador acende um sinal de alerta e monta-se então uma grande expedição antiquilombola. Essa é grande mesmo, né? Ela foi formada por mais de 400 soldados, mais de 400 pessoas, né? Homens armados, não eram exatamente soldados. E essa expedição ela foi financiada pelas câmaras, por todas as câmaras de Minas, incluindo desde as câmaras do norte, Diamantina, Cerro do Frio, passando pela região de Sabará, Vila Rica, Mariana, São João del Rei, São José. Um esforço coletivo, digamos assim, dessas instituições que reuniu todas as minas, financiaram então essa expedição de ataque aos quilombos do Campo Grande, como eles eram chamados. E aí um paulista foi contratado para comandar essa expedição. Esse paulista é chamado Bartolomeu Bueno do Prado. Era costume contratar paulista para atacar quilombo, né? Isso já tinha sido feito em Palmares. Palmares foi destruído por os quilombos de Palmares, né? A Confederação de Palmares foi destruída por um capitão paulista, né? E a mesma tática foi usada no ataque aos quilombos do Campo Grande. Não existem dados muito precisos sobre isso, mas eu apostaria, né? De tudo que eu já pesquisei, que foi a segunda maior expedição antiquilombola depois de Palmares, a direcionada à nossa região. Por volta do início de 1760, esses quilombos foram destruídos. Existe um relato feito posteriormente por um paulista que escreveu um livro em homenagem à nobreza paulista e citou o Bartolomeu Bueno do Prado, esse capitão dessa expedição, como uma das figuras nobres de São Paulo, que deveria ser louvado e tal. Ele diz lá pelas tantas do Bartolomeu Bueno do Prado: olha, foi um grande capitão, um grande caçador de quilombos, não sei o quê, e atacou os quilombos do Campo Grande e voltou para Vila Rica, ou voltou para São João del Rei, com 3.900 pares de orelhas dos quilombolas mortos no ataque ao Campo Grande. Uma grande matança na região. Mas o fato é, considerando os quilombos citados naquele mapa que eu já referi, do Capitão França, o número de habitantes desses quilombos era muito significativo, né? Você chegava a ter quilombos com 220 casas, como no caso do quilombo do Cascalho, né? E outros quilombos com 150 casas, 190 casas. Isso é muita coisa, né? Se imaginarmos aí uma quantidade média de habitantes por casa, você tinha aí quilombos com mais de 1.000 habitantes, né? Parece pouco, mas para os padrões do século XVIII, isso é maior do que a maior parte dos arraiais que existiam na região próximos, né? Então, por exemplo, a própria sede da comarca, que é São João del Rei, não devia ultrapassar 5.000 habitantes. Então você tinha um quilombo negro, quilombola, com mais de 1.000 habitantes encravado no sertão. Isso é muito significativo.
Bom, então, o que aconteceu? Né? Você tem alguns anos aí depois dessa expedição e já começam, quase imediatamente depois, os primeiros registros da colonização. E você tem uma coisa importante para Muzambinho, que são os registros dos topônimos, os nomes dos bairros, dos lugares onde as pessoas moravam. E para minha surpresa, né, quando a gente começou a pesquisar os registros de Cabo Verde, o nome Muzambinho aparece como nome de bairro, exatamente escrito dessa maneira, bairro do Muzambinho, num registro da década de 1780. Ou seja, Muzambinho já nasce como um bairro interligado à freguesia de Cabo Verde. Bom, de onde vem esse nome? Existe um rio chamado Rio Muzambinho e existe um rio chamado Rio Muzambo. E aí a discussão é o que veio primeiro, né? Se veio o rio ou se veio o quilombo. É sabido por meio de um outro documento relacionado a essa expedição, é sabido que existia um quilombo Muzambo. Então eu tenho os mapas, eles trazem os topônimos, aonde tinha povoação e onde tinha nome. Pensando do sul para o norte, eu tenho Cabo Verde, São Bartolomeu, Quilombo, que é onde hoje possivelmente é Muzambinho, está no mapa. Tenho esses mapas, né? Que então nos subsidiam, né? Esse mapa é muito importante porque ele indica, e é um mapa muito preciso, chamado Carta Geográfica da Capitania de Minas Gerais. Ele foi elaborado em 1767. Ele coloca a noroeste de São Bartolomeu o topônimo Quilombo, que é o referencial cartográfico mais importante para se dizer que Muzambinho era um quilombo, que tinha um quilombo em Muzambinho. Então aí começa a frente colonizadora, né? Então eu tenho aí um conjunto de indícios. Eu tenho o nome Muzambinho preservado nos primeiros registros de Cabo Verde. Eu tenho um mapa indicando que a noroeste, o primeiro ponto depois de São Bartolomeu, é chamado Quilombo. Além do mapa, a expedição do governador ainda produziu uma relação das marchas. É um documento manuscrito, escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Cláudio Manuel da Costa, famoso poeta mineiro, que foi secretário do governador Luiz Diogo Lobo e acompanhou o governador nessa expedição que visitou a nossa região. Ele fez uma espécie de diário de viagem. Então, nessa relação das marchas está lá, né? O Cláudio Manuel coloca: tal dia estávamos no arraial de São Pedro do Jacuí. Tal dia chegamos ao quilombo do Zundu e viemos descendo. Depois chegamos ao Dumbá. E depois chegamos no quilombo, no sítio do quilombo, chamado Pouso da Desesperação, que é justamente onde poderia ser Muzambinho. Em toda a nossa região, pelo menos 40% dos batismos envolviam ou escravos ou forros, né, que são pessoas que nasceram escravos, mas que ficaram livres. E no caso dos óbitos, que é um indício até mais importante, passa da metade da população. Estamos falando aí de metade da população escravizada, pelo menos, né? Então eu tenho escravizados de tudo quanto é ponto que você possa imaginar. Da África Centro-Ocidental, Angolas, Congos, Benguelas, eu tenho Costa da Mina, Africanos Mina, eu tenho crioulos que são escravizados, nascidos no Brasil. Então eu tenho, desde o começo da colonização, dois elementos importantes. De um lado, o passado quilombola, e de outro, uma forte presença de escravizados em toda a região.
claro que existe uma memória, né? Por exemplo, no livro do Bretas, ele diz que o Brejo Alegre era um quilombo abolicionista, né? Que o Brejo Alegre servia como rota de fuga, o Brejo Alegre abrigava negros foragidos. Então, isso está no livro do Bretas, né? Tudo bem que isso é um contexto diferente do passado quilombola, é preciso entender isso. A escravidão ela tem uma história, né? Nem tudo era igual em todo o período escravista, houveram momentos diferentes, com lutas diferentes. Mas, de fato, podemos dizer, né, que Muzambinho está inserido nesse processo da escravidão muito fortemente, né? Começando pelo nome da cidade, que é uma clara herança quilombola. Então, a gente pode dizer que, né, existiam, sem dúvida, organizações escravas em Muzambinho, isso existiu. A paróquia de Muzambinho em si, ela foi fundada em meados do século XIX. Então, em 1850, começam a ter documentos. Agora, já documentos que estão na paróquia de Muzambinho, que estão aqui, não mais em Cabo Verde, mas estão aqui. Esses documentos também estão online. Batismo, tem casamento, tem óbito. Então, é possível acompanhar os últimos 30 anos da escravidão em Muzambinho, usando esses livros de batismo, casamento e óbito. Tanto é assim que você tem, né, já para Muzambinho, relatos de que ao longo do século XIX esses habitantes escravizados, né, tinham festas de Moçambique, né? Existe um livro do Bretas, que você deve conhecer, que fala das festas de Moçambique que existiam em Muzambinho. Isso já é certamente século XIX, ele está lembrando, o Bretas escreveu na década de 30, ele está lembrando aí relatos orais de pessoas que vivenciaram isso no final do século XIX, né? Foi nascido e criado nessa casa. Porque meu avô é de São José do Rio Pardo, era, né? Porque ele faleceu, pai do meu pai. Ele tinha uma congada, ele tinha um caiapó, não era congada, caiapó. Então, caiapó que meu avô tinha, eles pintavam o corpo só e punham uma sainha assim de parecia umas palhas, sabe? Meu avô participava, mas ele chegou a vir aqui em Muzambinho uma vez. Assim, eu não lembro muito, porque eu era menor, acho que eu tinha uns 2 anos e meio. Quando ele veio com esse caiapó de lá de São José do Rio Pardo pra cá. Vinha caiapó de fora, congada, folia, né? Congadas e caiapós. Aquelas festas. Eu era moleque, ia com a minha avó, então tinha aquelas festas de congada, porque era dia de São Benedito, lá no Alto do Anjo. Então a gente ia nas festas de congada, que acompanhava congada e acompanhava os caiapós. E tinha aquelas menininhas que era vestida com aquelas saias de sapé, aquelas coisas na cabeça, aquelas coisas. E a gente chamava bruguinha. Então a gente roubava as bruguinhas e saía correndo. Aí um membro lá do grupo do caiapó saía correndo atrás e a gente fazia uma doação. O Congo, a Folia de Reis, a Congado, Moçambique, as festas de eleição de rei negro, né? Tudo isso são festas populares que existem no Brasil desde o início da colonização. Eu vejo muito esse movimento atual como um movimento diferente. Acho que as antigas festas do Congo tinham um sentido quase de sobrevivência na realidade escravista. Elas eram importantes para aquelas populações que estavam imediatamente escravizadas ou convivendo diariamente com a escravidão. Depois que a escravidão acaba, e especialmente nesse contexto recente, a partir, digamos assim, da segunda metade do século XX, acho que essas festas do Congo, as folias de reis, essa memória, ela tem muito mais um sentido cultural
de busca da própria identidade, numa realidade em que essa memória precisa ser buscada como elemento de identidade para eles próprios, né? Do que propriamente uma volta à memória, à cultura do que era na escravidão, né? Essa cultura é atual, ela responde a uma demanda atual, que é a busca legítima da população afrodescendente no Brasil pela sua própria história, pela sua própria memória. Os mais velhos aqui eram o São Antônio Misael, o seu João Gabriel, o seu João Tobias e a avó Dodô. Contava-se algumas histórias a respeito disso, de como eram as festas na época mais antiga. Eles contavam a história dos pais deles também na região aqui. Eu falo que minha avó foi uma guerreira, né? Foi uma guerreira que ela era descendente de escravo, né? Veio pra cá, fugida, né? Veio fugida pra cá. Então, eu pra mim considero ela como uma guerreira, né? Minha avó foi uma guerreira. Eu lembro da avó Dodô. Ela sentava, ela ficava muito assim com a mãozinha, eu amava ela. Sabe, era avó pra gente, sabe? Aquela senhorinha que representava muito. Ela com a mãozinha assim, falava, oi, vocês não comem, véio, não tomam leite, vocês comeram manga. É uma senhorinha pequenininha, baixinha, pretinha, muito bondosa demais da conta. Ficava só sentadinha ali na porta, lencinho na cabeça, sabe? Lencinho na cabeça, saia comprida, sentadinha ali e ficava... E a gente vivia dentro da casa do outro. Então, por exemplo, a primeira televisão que chegou no bairro aqui era da Dona Conceição, a mãe do Henrique, né, da ambulância. O pessoal conhece o Henrique da ambulância. Então, todos nós, à noite, quando surgiu a televisão, era uma televisão colorada RQ, né, aquela de perninha, preto e branco, a gente ia lá, juntava-se à noite para assistir televisão lá. Era só à noite, porque de dia nós continuávamos com as nossas brincadeiras. Mas à noite aí a gente assistia televisão na casa da Dona Conceição. Muitos causos eram contados que a gente, até para a gente ir para dentro de casa mais cedo, então a gente tinha medo de muitas coisas. Por exemplo, as pessoas que morriam nos bairros adjacentes, principalmente da zona rural, quando eles eram trazidos para a cidade, só se colocava no caixão na hora de vir. Ficava-se em cima da mesa, colocava-se as velas, como não tinha luz, colocava-se as velas assim iluminando o cadáver. O corpo vinha no banguê, sabe? Banguê é aquele colchão não, um lençol amarrado no pau, de cá e de cá, com 4 pessoas carregando, aqui, igual carrega o andor de santo na igreja. Então 4 pessoas põem aqui no ombro, 2 na frente e 2 atrás, e o corpo parece que vinha coberto nesse banguê até aqui no pontilhão. Tinha um pontilhão aqui que passava a Maria Fumaça embaixo, né? E quando eles chegavam na ponte, eles desciam dos cavalos, colocavam o caixão em cima da pedra da ponte. Enquanto via-se o caixão, ficava todo mundo olhando. Quando o caixão ia sumir, virava todo mundo de costas, que é uma das coisas que não podia olhar o caixão sumir. Quando ele ia sumir, as pessoas viravam de costas. E o pontilhão tinha 4 muros de pedra, tem até uma pedra ali em cima ainda ali. E era construída por aquelas pedras, de lá, de cá, dos 2 lados, e no meio era uma grade de ferro desse tamanho assim, sabe? A gente segurava ali naquela grade ali, olhava a linha de trem lá embaixo. E a gente ficava ali para jogar as coisas lá em cima do trem, enquanto o trem passava, jogar as coisas, sabe? A Maria Fumaça passava. Mas a hora que ela chegava ali, que acho que o maquinista via que os molecados iam jogar as coisas, aí ele apitava, isso, aquele fumação que ele dava aquele gritão assim, aí nós não podíamos ficar lá porque vinha tudo na gente, né? Aí em cima do pontilhão. Divertido, a gente brincava. Tinha um pontilhão, né, ali.
Eles falavam, né, que tinha a época, né, que era a época de quaresma, que parecia uma mulher que era muito comprida, sem fim, né, que a gente não conseguia ver o final dela. É que o povo contava aqui. A gente tinha medo, né, tinha muito medo, era criança, né, tinha muito medo. Uma mulher muito alta, vestida de branco, que ela descia a rua Lindolfo Coimbra, lá da avenida, e vinha em direção ao bairro, chegava no pontilhão, sumia. E ela era muito grande, que ela ficava muitas vezes abraçada com poste, uns postes de 3, 4, 5 metros de altura. Então as pessoas falavam que ela era muito grande, que ela ficava abraçada à luz do poste, né? Aí eles falavam que ali era assombrado, que Tia Maria Comprida saía dali. E sair para baixo, sair para cá. Era 4 ruas que tinha aqui, 3, não sei. Na verdade são 4 ruas, que era a rua do Lindolfo Coimbra, que é a principal, que liga 5 bairros hoje, que na época não existia, que era o final, era o Arrabalde, e os bairros da Zona Rural, como Patrimônio, Moçambo, Água da Prata. Aqui era passagem de tudo, por exemplo. Passava gado aqui. O gado que vinha era tocado, tangido, como se dizia, tangia-se o gado, passava nas portas das nossas casas. Eram manadas de cavalo, e a estação ferroviária é aqui do lado. Então tudo que chegava na cidade ou saía da cidade, muitas vezes passava por aqui. O que se chegava na cidade por trem, circos, parques, né, tudo passava nas nossas vistas. E quando a Maria Fumaça apitava lá na curva do São Antônio Viana, do São Lorival, a gente já ficava de olho, alguma coisa está acontecendo, corria lá para o pontilhão e ficava vendo o que acontecia. Então nós sabíamos primeiro que muita gente que estava chegando na cidade. Era a linha, né, que tinha trem, né, porque aqui era ferrovia, né, passava, né, assim, não tinha ônibus, né, mas o povo andava, era de trem, né, ia para Gospé, ia para tudo quanto é lugar, São José do Rio Pardo, tudo quanto era trem. Cantava-se muito no pontilhão, era muito marcante esse pontilhão. Quando foi retirado, acabou essa divisão que tinha entre o centro e o bairro do Brejo Alegre. Ele realmente dividia, a linha do trem e o pontilhão dividia o bairro do Brejo Alegre com a cidade. A gente falava a cidade e o bairro. Era Maria Fumaça que circulava aqui, né? Quando eu conheci por gente, a Maria Fumaça circulava aqui. Aí depois é que veio a máquina, né? Que a cabeceira, a cabeça era a máquina, eles falavam máquina. Mas antes era a Maria Fumaça que apitava, que levava aquele fumação para cima, chaminé, sabe? Uma estrada atravessa essa mata, leva pra perto de um ribeirão, lá onde os bichos caminham sem pressa, em meio às pedras de um pontilhão. Um céu cinzento relembra a fumaça do trem que passava, e eu levo na mala cachaça, farinha, café e chapéu. Tantas histórias guardadas nas rochas, contadas de boca e nenhum papel. Lendas do povo perdidas no tempo, pinturas do vento, não tem um pincel. Um pontilhão, minha ponte pequena, desenha no verde antigos portais que ligam meu mundo ao dos meus ancestrais. Uma estrada atravessa essa mata, leva pra perto de um ribeirão, lá onde os bichos caminham sem pressa, em meio às pedras de um pontilhão. Um céu cinzento relembra a fumaça do trem que passava, e eu levo na mala cachaça, farinha, café e chapéu. Tantas histórias guardadas nas rochas, contadas de boca e nenhum papel. Lendas do povo perdidas no tempo, pinturas do vento, não tem um pincel.
portais que ligam meu mundo ao dos meus ancestrais. Um pontilhão, minha ponte pequena, desenha no verde antigos portais que ligam meu mundo ao dos meus ancestrais. Segundo consta, os escravos eram muito alegres, os que moravam aqui na época do quilombolas. Mesmo com a vida difícil, eles eram alegres porque eles vieram para cá refugiados, muitos deles já eram alforriados, né? E eles, agradecendo a isso, tocavam seus tambores à tarde, ia tocar suas músicas. Com certeza tinham poucos instrumentos, eles construíam seus próprios instrumentos, que eram de couro, de alguns animais, que eles ali faziam os seus tambores, de madeira. Então eles tocavam seus tambores e dançavam ao redor da fogueira, porque não tinha iluminação. A escravidão persistiu em Muzambinho até o último dia, literalmente. Há registro de batismo e de óbito até poucos dias antes das leis abolicionistas. Eu acho muito importante a história do bairro, que é um lugar que sempre foi muito esquecido, muito discriminado, e realmente isso é muito importante contar essa história, porque daqui saiu praticamente a nossa cidade. Eu lembro da minha infância, e se eu pudesse voltar atrás, pequena, como que eu queria? Ia voltar tudo que era, né? Que eu passei de bom, né? Porque eu passei muita coisa de bom aqui. Eu amo esse lugar, aqui é a minha vida. E tivemos alguns processos aí no início do século XX que vão mudar a cara, digamos, um pouco da nossa região. Me refiro aqui especialmente à imigração italiana, né? Então, o Estado brasileiro vai financiar um projeto de embranquecimento, é literalmente isso, né? Entre outros objetivos, além de substituir a mão de obra escravizada que não existia mais, né? Por causa do fim da escravidão e da decadência da escravidão pós-lei Eusébio de Queiroz, né? Pós-fim do tráfico, em 1850. A escravidão já vinha caindo e o Estado brasileiro já pensava em como substituir esses trabalhadores. Além do propósito de substituir a mão de obra, eu tinha um propósito também de trazer esses europeus com propósitos racistas mesmo, né? Que é uma ideia muito comum do final do século XIX e do início do XX. A ideia de que a população afrodescendente e especialmente a população mestiça, que é do cruzamento, né, do branco com o negro, com o índio, etc., essa população mestiça, ela era uma coisa vista como uma coisa negativa na época, né? A história ajuda na luta antirracista porque a história ela o veículo fundamental de se entender de onde veio o racismo, o que é o racismo, para que ele serviu e para que ele serve, né? Então, eu não consigo vislumbrar outra maneira de se atacar e de se lutar contra o racismo, né? De adotar um ponto de vista antirracista, sobretudo num país como o Brasil, né? Marcado por 350 anos de escravidão, uma escravidão racializada, né? Porque é diferente das escravidões antigas, em que os escravos não necessariamente eram negros, né? A escravidão da Grécia, a escravidão de Roma, ela é diferente da escravidão brasileira. A escravidão brasileira tem cor, né? Então, o negro no Brasil é o escravo, ou é o descendente de escravo, né? Então, está associado à cor da pele. Para frequentar uma sociedade antigamente, não tinha como você chegar e porque era só sociedade mesmo, a classe média, ou seja, pobre, porque naquela época era uma pobreza muito grande, então não se frequentava
A nossa classe não se frequentava. Eu vejo que ainda essa diferença ainda existe. Nós ainda somos um bairro ainda discriminado. O bairro, tanto Barra Funda como Brejo Alegre, são os bairros onde tem mais negros, né, afrodescendentes. Daí é muito discriminado. A gente vê o que está acontecendo no Brasil, no mundo afora. Aqui não é diferente. A gente sentia, porque parece que a gente era assim, hoje em dia fala, excluído. A gente era excluído. Não se misturava, não sei por quê. Não misturava. Qual que era o problema? A gente não entrava. A gente não participava lá da sociedade, não entrava em clubes. Descobri, né, que os primeiros habitantes da nossa região não fomos nós, né? Brancos, proprietários de terra, né? Saber que essa terra foi usurpada e conquistada à força, ela é um elemento identitário, ela interfere no que a gente é, né? Acho que precisamos remexer nesse passado, precisamos reconhecer a presença desse passado. A discussão sobre esse passado ela é fundamental também nessas lutas contemporâneas, né? Esse passado não está morto. Você pode considerar, por exemplo, que Muzambinho não ter mudado seu nome para São José da Boa Vista, como já se tentou fazer, né? No século XIX, a paróquia de Muzambinho chama São José da Boa Vista, e o nome da cidade já se tentou mudar o nome de Muzambinho para São José da Boa Vista, né? O fato de persistir como Muzambinho é uma espécie de resistência. O bairro era esse pessoal unido, porque hoje já não é, tem união hoje ainda, mas já não é tanto. Hoje está mais assim, um tipo de individualismo, sabe, com as pessoas. Eu sinto que agora não é tão unido igual era. A vida tomou um rumo diferente, a tecnologia, até na casa da gente, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente fica muito no celular, às vezes a gente sabe mais da vida da pessoa que está lá nos Estados Unidos, no Canadá, do que quem está em volta da gente aqui. A gente sabia o que estava acontecendo na família de um e de outro, hoje não, né? A gente comia junto, bebia junto, cantava junto, tocava junto, hoje não mais. Então eu gostaria que isso fosse gostaria que fosse como era antigamente, hoje não mais. Eu fico preocupada porque não brinca, não lê um livro, quase não conversa, fica só fechada no mundinho ali, naquele celular, e dá risada, e é um jogo, e é outro. A minha preocupação é do crescimento dela. Nossa, minha filha, a criação dela. Falar que é muito fácil, não é, mas ela é muito compreensiva, tudo que eu falo, ela me escuta, nós duas sempre estamos debatendo, se ela tem algum problema, ela chega em mim, a gente conversa. Ela é muito tranquila. Ela tem horário para mexer no celular, ela não fica o dia todo, depende da coisa, ela não tem acesso. Graças a Deus sempre foi uma boa aluna, eu nunca tive nenhuma reclamação dela. E quando pequena ela era tímida, e com o convívio com os amigos dela na escola, ela foi se soltando, liberando. Ela chegou a fazer teatro com a Érica, que eu acho que foi muito bom também para a expressão dela. Ela me ensina o valor de ser mãe, porque não é só a palavra ser mãe, é bem além disso, né? Meu nome é Érica Renata Evangelista, eu sou professora de História e atriz. Durante todo o tempo de trabalho da minha vida, eu sempre gostei de terminar um ano letivo com uma apresentação de teatro com os alunos, porque eu acredito que vincular educação e cultura é uma das coisas mais importantes para que a criança tenha um aprendizado lúdico. Então você mistura duas coisas fantásticas. E veio a ideia de fazer esse teatro no final do ano de 2020. Acontece que nós estamos em pandemia e precisaríamos transformar todo esse teatro de uma forma digital. E não teria como alcançar todos os alunos que nós queríamos trabalhar. Daí veio a ideia de um documentário. E quando eu fui fazer essa peça e começar com esse documentário, eu vi a necessidade da existência dele, porque em Muzambinho não se acha muito material
muito documento sobre a própria história da cidade, sobre a própria origem da cidade de Muzambinho, que foi um quilombo. Então a cidade de Muzambinho, ela se origina no bairro Brejo Alegre, e você não acha muito material falando sobre esse bairro. E a intenção do término do ano letivo de 2020 era uma peça falando sobre esse bairro que originou a cidade. Como nós não achamos muito material, então nós resolvemos produzir um. Produzir um material didático para ser usado pelos alunos, para ser usado pelos professores, e é um material lúdico para que os alunos entendam visualmente a cidade de onde eles nasceram e como é que essa cidade surgiu e como que as pessoas dessa cidade vivem nos tempos atuais. O documentário, ele problematiza um tema central, que é o racismo e a desigualdade no Brasil. O racismo como tema de fundo, como uma desigualdade específica que atinge uma grande parcela da população brasileira, né? E o racismo, a luta antirracista, ela é uma luta fundamental para o momento em que nós vivemos, né? Então eu acho, né, que essas pessoas, né, que se sentem alvo, que sofrem na pele, que são discriminadas, elas precisam, né, buscar a sua própria história, buscar o protagonismo dessa história, que é um protagonismo muito significativo, né? A população afrodescendente, ela é a principal construtora da nação, então não é pouca coisa, né? A população que mais contribuiu para a construção do Brasil atual é a população afrodescendente, superando inclusive a população indígena e a população branca, né? Europeia. Então eu acho, né, que o documentário ele tem um campo antirracista fundamental. O desenvolvimento do projeto ele se deu a partir de uma inquietação em relação à falta de material didático e ao desconhecimento dos alunos e da própria comunidade sobre a origem quilombola de Muzambinho. Inicialmente nós pensamos em vídeos mais simples, em fazer teatro com as crianças, né? Mas conforme nós fomos conversando com pessoas que se propuseram a nos ajudar, o rumo das coisas mudaram, tomou outras proporções, e aí que nós tivemos a ideia do documentário. Bom, eu fiquei muito grata de poder participar desse projeto, a convite da professora Érica, minha ex-aluna, que eu tenho muito orgulho de estar agora trabalhando comigo, e a professora Laís, né? E juntas a gente buscar falar do nosso município de uma forma diferenciada, porque sempre tudo que se produz sobre a nossa cidade fala sobre o ângulo dos coronéis, daqueles que sempre oprimiram o povo. E o nome do projeto já diz tudo, né? Sem terno e sem gravata. Falar das origens do nosso povo é muito importante, buscar o ângulo daqueles que trabalharam, que às custas de muito suor e sangue, construíram as bases do nosso município. Falar dos descendentes de escravos e da nossa cidade como uma origem quilombola. Isso é muito importante, produzir esse documentário juntamente com os alunos para ficar como um legado de nossa escola e uma contribuição para que outros alunos possam também entender realmente
as origens do nosso município. E acho que no limite, né, a gente precisa discutir um tema que aflige, né, a sociedade ocidental há muito tempo, é o tema da desigualdade em si e das memórias dessas lutas antirracistas, dessas lutas sociais por reconhecimento de direitos, por direito à própria memória, por direito à própria história, por direitos sociais, né? Então, eu acho que esse documentário ele toca no cerne, né, de uma questão que está viva, muito viva, né? E essas comunidades que buscam por união, que buscam por resgate da própria memória, que tentam recriar, às vezes, fenômenos, né, que pertenceram a esse passado, ou que tentam conhecer melhor esses fenômenos do passado, é uma busca legítima que estão inseridas nessa luta maior, que é a luta por uma sociedade mais justa, né? No fundo é isso que as pessoas querem, né? Menos desigualdade, menos preconceito, mais oportunidades para todo mundo, né? Mais condições igualitárias de acesso aos benefícios sociais, né? Uma diminuição da desigualdade econômica, uma diminuição da desigualdade política, né? Então, isso tudo é matéria do documentário, eu acredito nisso, né? Que é impossível falar de memória negra, de movimento quilombola, sem discutir esse tema maior, que é o da desigualdade na sociedade contemporânea. Então, entender essa história, ela é fundamental, né? E não há outra maneira de se lutar contra o racismo no Brasil, a não ser conhecendo essa história, que é uma história de barbárie, uma barbárie terrível, um morticínio terrível, né? Uma tragédia e um genocídio muito, muito marcantes, muito terríveis, mas também uma história de luta, de muita resistência, né? Uma história de vitórias, de pequenas vitórias, e uma história de sobrevivência, porque o que essas pessoas conseguiram fazer no Brasil é uma epopeia, né? Você ser retirado da sua terra, você ser jogado num lugar estranho, em condições sociais de exploração terríveis, né? E você conseguir sobreviver, se auto-organizar e conseguir prosperar ou conseguir de alguma maneira sobreviver a essa experiência, é uma epopeia, né? É uma história e tanto, né? Então eu acho que a luta antirracista ela precisa passar pela história, não tem como. Eu acho que ainda tem muito preconceito. Não acaba, né? Não acaba.